Oi, meus amores, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje nós estamos na nossa 10ª semana e vamos ver hoje critérios de divisibilidade, certo? Vamos lá? Mas o que são e para que servem esses critérios de divisibilidade? Pelo conceito, um critério de divisibilidade é um conjunto de regras que se segue para saber se um número é divisível por outro. Nós estávamos vendo divisores de um número natural, então a gente consegue determinar se um número é divisível por outro através desses critérios, sem a necessidade de efetuar o cálculo. Coisa linda, né? Então, os critérios são quase como regrinhas que se deve saber para saber se um número é divisível por outro, sem a necessidade de efetuar o cálculo. Isso é magnífico, porque a gente já consegue olhar para o número e saber se ele vai ser divisível por 2, por 3, por 4, sem a necessidade de efetuar o cálculo. Hoje nós vamos ver os critérios quando o número é divisível por 2, 3, 4 e 5. Então, essa é a aula de hoje. Vamos lá? Primeiro caso que nós vamos ver é quando que o número ele é divisível por 2. Quando que o número vai ser divisível por 2? Como a gente não está em sala, né? Mas eu gosto de demonstrar com alguns exemplos para vocês tentar chegar no raciocínio, na regra de quando que o número é divisível por 2, porque ele segue uma lógica, certo? Eu vou passar aqui rapidamente para vocês perceberem depois quando que ele vai ser divisível por 2 ou não. Eu vou botar alguns exemplos e efetuar algumas divisões, porque a professorinha aqui gosta de tudo nos mínimos detalhes. Então, vamos observar. Se eu ter 76 dividido por 2, eu vou efetuar a divisão normal, tá? Isso é uma demonstração. Pelo critério, a gente não precisa efetuar essa divisão, captaram? Então, ó, vou usar o 7... Dá 3, 3 vezes 2, 6, 7 menos 6, 1. Abaixo 6, vai dar 8, 8 vezes 2, 16, 16 menos 16, 0. Se a divisão deu exata, então eu sei que 76 é divisível por 2. Por quê? Porque a divisão deu exata. Então, 76 ele é divisível por 2. Outro exemplo, 570, será que ele é divisível por 2? Vou usar o 5, vai dar 2, 2 vezes 2, 4, 5 menos 4, 1. Abaixo 7, 8, 8 vezes 2, 16, 17 menos 16, 1. Abaixo 0, 5. 5 vezes 2, 10 e 10 menos 10, 0. Opa, eu sei que 570 também é divisível por 2, porque a divisão deu exata. Vamos outro exemplo. 463 dividido por 2. Será que 463 é divisível por 2? Vamos dividir. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Abaixo 6, dá 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Agora, abaixo 3. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Opa, sobrou um resto. Se sobrou resto, a divisão não deu exata. Então, eu tenho certeza que 463 não é divisível por 2, porque sobrou um resto. A divisão não deu exata. Então, nesse caso, o 76 é divisível, o 570, o 463 não é divisível por 2. Porque sobrou um restinho aqui, ó. O resto deu exata e essa aqui não deu exata, certo? Continuando mais alguns exemplos. 807, será que ele é divisível por 2? Vou usar o 8, 4 vezes 2, 8, 8 menos 8, 0. Abaixei um 0. Opa! Se eu baixei um número, eu tenho que ter uma resposta aqui no quociente. Então, o que que a gente coloca? Coloca o 0, para poder agora baixar o 7. Vai dar 3, 3 vezes 2, 6, 7 menos 6, 1. Opa, nesse caso aqui sobrou um resto, não deu exata. Então, eu posso concluir que 807 não é divisível por 2. Por quê? Porque a divisão ela não deu exata. Então, ele não é divisível por 2. Outro exemplo aqui do lado, 934, eu vou ver se ele é divisível por 2. Vou usar o 9,
4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Abaixo 3. 6 vezes 2, 12. 13 menos 12, 1. Abaixo 4, 7. 7 vezes 2, 14. 14 menos 14, 0. A divisão deu exata. Não sobrou nada de resto. Então, eu tenho certeza que 934 ele é divisível por 2. Por quê? Porque a divisão deu exata. E o outro exemplo é 81. Vou ver se 81 é ou não divisível por 2. Vou usar o 8. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Abaixei o 1. 1 é menor que 2, não consigo dividir 1 por 2. Então, acrescento um 0 no quociente e encerrou o cálculo. Então, sobrou um resto 1 e o resultado deu 40. Opa, se sobrou resto, a divisão não deu exata, então 81 não é divisível por 2. Podemos observar que o 76 foi divisível por 2 nos exemplos, o 570 é divisível por 2, 463 não é divisível por 2, 807 não é divisível por 2, 934 é divisível por 2 e 81 não é divisível por 2. Vou fazer uma tabelinha aqui do lado dos divisíveis, que foram o 76, o 570 e o 934. E dos não divisíveis, que foram 463, 807 e 81. Nesses casos aqui eu coloquei todos os divisíveis por 2 e aqui os que não foram divisíveis por 2. Se eu observar os divisíveis, olha só o último algarismo deles. O último algarismo do 76 é 6, o último algarismo é 0 e o último algarismo é 4. Esses números, eles são números pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Quando está no último algarismo, ele é um número par. E se eu olhar aqui nos últimos algarismos dos não divisíveis, eles são ímpares. Então, quando que ele foi divisível por 2? Quando o último algarismo foi par. Eu estou olhando só o último algarismo, tá? Então, só o último algarismo. Não importa se aqui é tudo número ímpar. Eu só vou olhar o último algarismo. Se ele é par ou ímpar. Então, se ele é par, ele é divisível por 2. Se ele é ímpar, o último algarismo, óbvio que ele não é divisível por 2. Podemos, então, concluir que o número é divisível por 2 quando ele é par. Ou seja, todo número par, ele vai ser divisível por 2. E quando que ele é par? O número é par quando o último algarismo do número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando o último algarismo for par, certo? Então, aí ele vai ser divisível por 2. Exemplos. Vou botar alguns números aleatórios aqui para a gente ver quais que são divisíveis por 2. Então, estão aqui eles. Se eu olhar aqui, 9.758, vou olhar esse primeiro exemplo aqui. Olha só o último algarismo, que é qual? 8, circulei aqui de vermelho. 8 é par ou ímpar? É par. Então, sim, ele é divisível por 2. 9.758, eu sei que se eu dividir por 2 vai dar exata, tenho certeza absoluta. Por isso que tem a regrinha. A regrinha, ela serve para facilitar um cálculo. Eu já sei que se eu dividir vai dar exato. Então, posso dividir, que vai dar um resultado redondinho, redondinho. Captaram? Agora, o próximo exemplo. Vou pegar aqui, ó, 990. Circulei aqui o último algarismo. O último algarismo é 0. Então, esse número, ele é par, porque o último algarismo, para ser par, lembrando, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele terminou em 0, ele é par. Então, se ele é par, sim, ele vai ser divisível por 2. Esse número é divisível por 2, porque ele é par. Se eu pegar aqui o 205, olha, o último algarismo é 5. 5 é par? Não, 5
é ímpar. Então, esse 205, ele não vai ser divisível por 2. Ele não é divisível por 2, porque a divisão não vai dar exata. Se eu pegar aqui 8.063, o último algarismo aqui que eu circulei, que vocês estão vendo, é 3. Nesse caso, 3 é ímpar, então ele também não é divisível por 2. A divisão não vai dar exata. Próximo exemplo, 19.512. Olha que número grande. Se eu quero saber se ele é divisível por 2, eu olho o último algarismo. Nesse caso, circulado aqui em vermelho, o último algarismo é 2. 2 é par? É par. Então, eu tenho certeza absoluta que esse número, ele é divisível por 2. Note que estamos vendo se ele é divisível ou não. Não quero o resultado da divisão, quero saber se ele é divisível por 2, sim ou não, certo? O próximo... tá aqui, ó, 8.649. Olha o último algarismo, 9. 9 é par ou ímpar? Ímpar. Então, ele não é divisível por 2, porque ele não é um número par. E o último exemplo, 1.576. Olha o último algarismo aqui, é 6. E 6, ele é par. Então, sim, esse número é divisível por 2. 1.576 é divisível por 2 porque ele é par. Então, vamos fazer a dancinha da comemoração, porque todo mundo compreendeu super bem, é muito fácil. Então, eu tenho que ficar atento só ao último algarismo do número, se ele é par ou ímpar. Se ele é par, ele é divisível por 2. Se ele é ímpar, ele não é divisível por 2. Fácil, né, gente? Vamos continuar? Agora, o segundo. A gente viu quando é divisível por 2. Agora, a gente vai ver quando que o número ele vai ser divisível por 3. Vamos ver alguns exemplos. Vou pegar também o 76 e vou agora dividir por 3. Agora, eu quero saber quando que o número ele vai ser divisível por 3. Eu vou usar o 7, 2 vezes 3, 6, 7 menos 6, 1. Abaixo 6, 5 vezes 3, 15, 16 menos 15, 1. Opa, 76 dividido por 3 não deu exata. Se não deu exata, 76 não é divisível por 3, tá? Então, não é divisível. 570 agora, aqui, ó, vou pegar o 570 e também vou dividir por 3. Vou passar alguns exemplos aqui para a gente conseguir compreender a regra. 1 vezes 3, 3, 5 menos 3, 2, abaixo 7. 9 vezes 3, 27, 27 menos 27, 0. Faltou baixar esse 0 aqui. Opa, não dá 0 por 3. Então... se eu abaixei um número, eu tenho que ter uma resposta. Então, eu vou colocar um 0 aqui no quociente e encerrei meu cálculo. A divisão, ela deu exata, deu 0. Então, se ela deu exata, eu tenho certeza absoluta que 570, ele é divisível por 3. Se eu efetuei a divisão, e a divisão, ela deu exata. Agora, o outro exemplo é 465 dividido por 3. Vou usar o 4, dá 1 vezes 3, 3, 4 menos 3, 1, abaixo 6, 5 vezes 3, 15, 16 menos 15, 1, abaixo 5, 5 vezes 3, 15, 15 menos 15, 0. A divisão deu exata, então, eu tenho certeza absoluta que 465, ele é divisível por 3, tá aqui. Por quê? Porque a divisão deu exata. Mais alguns exemplos. 803, ele é divisível por 3? A maioria diz assim, o número terminou com 3, ele é divisível por 3. Opa, quem falou isso? Não, vamos ver esse exemplo aqui. Nem todo número que termina em 3, ele é divisível por 3. Olha bem esse exemplo. Vou usar o 8. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2. Abaixo 0. 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. Abaixo 3. 7 vezes 3, 21. 23 menos 21, 2. Olha só.
803 dividido por 3, ele não deu exata. Se não deu exata o cálculo, se não deu exato, então 803 não é divisível por 3. Então, não pensem que terminou em 3, ele é divisível por 3. A gente vai ver a regra depois, tá? Por isso que tem as regras do critério de divisibilidade, tá? Então, 803 não é divisível por 3. 924, eu vou dividir por 3 para ver se ele é divisível. Uso 9, 3 vezes 3, 9, 9 menos 9, 0. Abaixei o 2, só que o 2 eu não consigo dividir por 3. O que que eu faço? Coloco um 0 no quociente e agora eu vou abaixar o 4. E vai dar 8, 8 vezes 3, 24, 24 menos 24, 0. Opa, deu exata. Se deu exata, eu tenho certeza absoluta que 924 é divisível por 3. E o último exemplo, 81, vou dividir por 3. Vou usar o 8, 2 vezes 3, 6, 8 menos 6, 2. Abaixo 1, vai dar 7. 7 vezes 3, 21. 21 menos 21, 0. Deu exata a divisão de 81 dividido por 3. Então, 81 é divisível por 3. Por quê? Porque a divisão deu exata. O que a gente pôde observar? Que 76 não é divisível por 3 nos exemplos, o 570 ele foi divisível por 3, o 465 é divisível por 3, o 803 não é divisível por 3, o 924 é divisível por 3 e o 81 é divisível por 3. Então, nesses exemplos, teve 2 que não foram divisíveis por 3. Os divisíveis estão aqui, 570, 465, 924 e 81. E os não divisíveis foram o 76 e o 803. Agora, se eu observar aqui, eles não têm uma lógica do último algarismo, porque eu tenho número par e ímpar, então não posso ir pelo critério de par e ímpar. Aqui eu tenho um par e o ímpar também. O que diz o critério nesse caso aqui? Se eu observar, olha só, eu tenho 570, eu vou somar todos esses algarismos. O 570, ele é um número formado por 3 algarismos, 5, 7 e o 0, tá? Então, eu vou somar os algarismos. 5 mais 7 mais 0, igual tá aqui, ó. 5 mais 7 mais 0. Se eu somar 5 mais 7, dá 12. 12 mais 0, 12. Se eu olhar o 12, 12 tem na tabuada do 3? Tem. 12 é divisível por 3? É. Então, se a soma dos algarismos for um número divisível por 3, ele é divisível por 3. É coisa linda, né? Olha esse exemplo aqui, 465, eu vou somar todos os algarismos, 4 mais 6 mais 5, ó, soma todos os algarismos de 465, igual tá aqui, ó, 4 mais 6, 10, 10 mais 5, 15. Opa, olha o resultado da soma, 15. 15 é divisível por 3? É, tem 15 na tabuada do 3. Então, 15 é divisível por 3. Por isso que 465 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos deu 15. E 15 é divisível por 3. Vou fazer aqui no 924 a soma de todos os algarismos. 9 mais 2 mais 4. Vou somar os 3 algarismos. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. Opa, 15 é divisível por 3. Tem 15 na tabuada do 3. Então, 924 é divisível por 3. Porque ao somar os algarismos, deu um número que está na tabuada do 3 ou que seja divisível por 3. E 81? É só somar os dois, 8 mais 1. 8 mais 1 é quanto? 9. E 9 é divisível por 3? 9 é divisível por 3. Tem 9 na tabuada do 3. Então, 81 é divisível por 3. Notem que esses que não foram divisíveis, olha o que acontece se eu somar os algarismos. 7 mais 6 dá 13.
7 mais 6, somando os algarismos, 13. Não tem 13 na tabuada do 3. 13 não é divisível por 3. Então, por isso que ele não é divisível por 3. E agora, 803, mesma coisa. Se eu somar todos os algarismos aqui, 8 mais 0 mais 3. 8 mais 0 mais 3, 8 mais 0, 8, 8 mais 3, 11. Tem 11 na tabuada do 3? Não, não tem. Então, 803 não é divisível por 3, tá? Então, o que a gente pôde observar de a propriedade do critério de quando o número é divisível por 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos desse número formar um número divisível por 3. Ou seja, a soma de todos os numerozinhos, ele tem que dar um resultado que esteja na tabuada do 3. Então, ó, o número é formado por algarismos. Temos o algarismo indo-arábico, que é do 0 ao 9. E o número 873 é um número centesimal formado por 3 algarismos, certo? Alguns exemplos. Eu quero saber quais desses números aqui, que eu coloquei aleatoriamente, vão ser divisíveis por 3. Eu vou pegar o primeiro aqui, 9.758. Não preciso eu efetuar a divisão, porque eu vou fazer a soma dos algarismos e eu quero só saber se ele é divisível por 3 ou não. Então, eu faço aqui, ó, 9 mais 7 mais 5 mais 8. Vou somar todos os algarismos. Então, aqui, ó, 9 mais 7, 16, 16 mais 5, 21, e 21 mais 8, 29. Tem 29 na tabuada do 3? Não. Então, 9.758 não é divisível por 3. Coisa linda, né? Agora, o 915. 915, eu quero saber se ele é divisível por 3 ou não. Só quero saber sim ou não. É só eu somar os 3 algarismos. Então, vou fazer 9 mais 1 mais 5, igual tá aqui, 9 mais 1 mais 5, que dá quanto? 9 mais 1, 10, 10 mais 5, 15. Tem 15 na tabuada do 3? Tem, 15 é divisível por 3. Então, sim, 915 também vai ser divisível por 3. Se eu efetuar a divisão vai dar exata. 990, agora esse exemplo aqui, quero saber se ele é ou não divisível por 3. É só somar os 3 algarismos. 9 mais 9 mais 0. 9 mais 9, 18, e 18 mais 0, 18. 18 tem na tabuada do 3? Tem, 6 vezes 3, 18. Então, 18 é divisível por 3. Então, 990 também tenho certeza absoluta que é divisível por 3. O outro exemplo é 1576. Então, vou somar todos os algarismos, os 4 algarismos que formam esse número. Então, 1 mais 5 mais 7 mais 6. 1 mais 5, 6. 6 mais 7 dá 13. 13 mais 6, 19. Opa, 19 não é divisível por 3, que não tem 19 na tabuada do 3. Então, 1576 não é divisível por 3. Se eu efetuar a divisão, vai sobrar um resto, ou seja, ela não vai dar exata, tá? Agora, aqui embaixo, ó, 19.512 é um número grande. Eu vou somar todos os algarismos, os 5 algarismos que formam esse número. 1 mais 9 mais 5 mais 1 mais 2. Se eu somar tudo, vai dar 18. E 18 é divisível por 3? É, tem 18 na tabuada do 3. 3 vezes 6, 18. Então, sim, 19.512, ele é divisível por 3. Agora, 8.063. 8.063, para mim saber se ele é divisível por 3, eu vou somar os 4 algarismos que formam um número. Então, 8 mais 0 mais 6 mais 3. 8 mais 6, 14. 14 mais 3, 17. Opa, tem 17 na tabuada do 3? Não. Então, 803 não é divisível por 3. 8.063 não é divisível por 3, tá? E o último exemplo, 8.649. Vou somar os 4 algarismos. 8 mais 6 mais 4 mais 9.
8 mais 6 dá 14, 14 mais 4 dá 18, e 18 mais 9, 27. 27 é divisível por 3? É, professora, ó, 3 vezes 9, 27. Tem 27 na tabuada do 3. Então, sim, 8.649 é divisível por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos forma o número divisível por 3. Então, vamos comemorar mais uma dancinha, porque conseguimos ver que o número é divisível por 3, só relembrando quando? Quando a soma dos algarismos, o resultado forma um número divisível por 3, a soma dos algarismos. Então, se essa soma for um número divisível por 3, esse número, ele também é divisível por 3. Fácil, né? Vamos para a próxima. Terceiro, quando que o número é divisível por 4? Então, a gente vai ver mais alguns exemplos de divisão. Vou pegar de novo 76 e vou dividir por 4. Vou usar o 7. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Abaixo, 6. 9 vezes 4, 36. 36 menos 36, 0. 76, ele é divisível por 4, porque a divisão deu exata. Vou pegar 540 agora e vou ver se ele é divisível por 4. Vou usar o 5. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Abaixo o 4. 3 vezes 4, 12. 14 menos 12, 2. E abaixo os zeros. E agora o 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. A divisão deu exata. Então, 540, ele é divisível por 4. 413 agora. Eu vou dividir ele por 4. Vou usar o 4, vai dar 1 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. Abaixo 1. 1 é menor que 4. Eu tenho que baixar o 3, mas eu não posso. Abaixei o número, tem que ter uma resposta no quociente. Eu coloco o quê? O 0. Agora, eu posso abaixar o 3. 3 vezes 4, 12. 13 menos 12, 1. Opa! Não deu exata. Se não deu exata, 413 não vai ser divisível por 4. Continuando, agora 704 eu vou dividir por 4. Vou usar o 7. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Abaixo 0. Vai dar 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Agora, eu vou baixar o 4. 6 vezes 4, 24. 24 menos 24, 0. Ou deu exata. Se deu exata, eu tenho certeza absoluta que 704 é divisível por 4. Outro exemplo, 934. Vou dividir por 4. Vou usar o 9. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Abaixo 3. 3 vezes 4, 12. 13 menos 12, 1. Abaixo 4. Vai dar 3 de novo. 3 vezes 4, 12. 14 menos 12, 2. Não deu exata, então 934 não é divisível por 4. Notem que eu botei esses dois exemplos, 704 foi divisível por 4, o último algarismo é 4. Aqui o último algarismo é 4 e não foi divisível por 4. Então, não tentem pela lógica tentar adivinhar. Por isso que tem essas regrinhas e critérios que a gente vai ver, memorizar e saber se o número é divisível ou não. Nem sempre ele terminando naquele algarismo, no caso em 4, ele vai ser divisível por 4, certo? Então, cuidado com isso. Agora, 500 eu vou dividir por 4, o último exemplo. Vou usar o 5, 1 vezes 4, 4, 5 menos 4, 1. Agora, eu vou baixar o 0, 2 vezes 4, 8, 10 menos 8, 2. E vou abaixar o último 0, que vai dar 5 vezes 4, 20, 20 menos 20, 0. Ó, deu exata. Se deu exata, então, tá aqui em cima, 500 ele é divisível por 4. Tenho certeza absoluta, por quê? Porque a divisão deu exata.
Agora, conforme a gente viu, o 76 ele foi divisível por 4, o 540 ele é divisível por 4, o 413 não é divisível por 4, o 704 é divisível por 4, o 934 não é divisível por 4 e o 500 é divisível por 4. Vamos separar de novo aqui na tabelinha todos os divisíveis por 4, que foi o 76, 540, 704 e 500. E os não divisíveis, que foram quem? O 413, 934. Nesse caso aqui, eu tenho 4 números que foram divisíveis por 4 e aqui 2 que não foram divisíveis. Pela regrinha, quando o número é divisível por 4, que eu vou colocar em seguida, a gente aqui consegue observar uma lógica. O 76, ele não tem como. Eu dividi o 76 para saber se ele é divisível por 4. Porque o que a regra diz? Os dois últimos algarismos têm que formar um número divisível por 4 ou o número tem que terminar em 00. Ele tem que ter 2 zeros nos últimos algarismos. Então, olha só, o 76 só tem 2 algarismos. Então, eu tenho que efetuar a divisão para ver se ele é divisível por 4. Se eu olhar o 540, os dois últimos algarismos, 40. Tem 40 na tabuada do 4? Tem. 40 é divisível por 4. Então, 540 também vai ser divisível por 4. Olha os dois últimos algarismos do 704. A 04 também é divisível por 4, porque 4 vezes 1 é 4. Então, 704 vai ser divisível. E 00, se ele termina em 00, ele também é divisível por 4. Nesse caso que não foram divisíveis, olha só os dois últimos algarismos aqui. 13. 13 é divisível por 4? Não, não tem 13 na tabuada do 4. Então, 413 também não vai ser divisível por 4. Outro que não foi divisível foi 934. Se eu pegar os dois últimos algarismos, 34, não tem 34 na tabuada do 4. Então, 34 também não é divisível por 4. Por isso que 934 não é divisível por 4. Então, a gente pode concluir que o número ele vai ser divisível por 4 quando? Quando os dois últimos algarismos for 0, terminar em 00, ou os dois últimos algarismos formar um número divisível por 4. Se eu olhar os dois últimos algarismos, ele tem que ser divisível por 4 ou ele tem que estar na tabuada do 4. Vamos ver algum exemplo? Quais dos números abaixo eles são divisíveis por 4? Então, coloquei alguns números aleatórios aqui. Se eu olhar o primeiro, 9.758, como é que eu vou saber se ele é divisível por 4? Eu vou pegar os dois últimos algarismos. Ah, mas 58, a tabuada do 4 vai até 40. Então, eu vou fazer 58 dividido por 4. Não precisa efetuar a divisão inteira do número 9.758. Eu vou analisar os dois últimos algarismos. 58 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Abaixo 8. 4 vezes 4, 16. 18 menos 16, 2. Opa! Essa divisão aqui, ela não deu exata. Então, 9.758 não é divisível por 4, tá? Agora, esse exemplo aqui, ó, 915. Os dois últimos algarismos que formam o 915 é 15. 15 é divisível por 4? Não, não tem 15 na tabuada do 4. Então, ele também, 915, não vai ser divisível por 4. Agora, 900. Quais são os dois últimos algarismos? 00. Podia ser 9 milhões. Tendo 2 zeros no final, não importa quantos números ter antes dele, tá? No caso, antecessores a ele, não importa quantos. Os dois últimos for 0, sim, ele é divisível por 4, tá? Então, 900, ele é divisível por 4. Agora, 1576. Se eu olhar os dois últimos algarismos, é 76. E a gente já viu antes no exemplo que 76 é divisível por 4. Então, sim, se 76
é divisível por 4, o 1576 também vai ser divisível por 4. Posso dividir que a divisão vai dar exata. Esse exemplo aqui, 19.512. Vou olhar só os dois últimos algarismos. Que número que forma os dois últimos algarismos? 12. Tem 12 na tabuada do 4? Ou 12 é divisível por 4? Sim. Então, 19.512, ele é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. 8.063, se eu olhar 63, se eu efetuar a divisão 63 dividido por 4, não vai dar exata. Então, não, 8.063, ele não é divisível por 4. E o último exemplo, 7.732. Vou só olhar os dois últimos algarismos. 32. 32 é divisível por 4? É. 4 vezes 8, 32. Então, sim, 7.732, ele também vai ser divisível por 4. Pode dividir que vai dar exata, porque os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, divisível por 4, só lembrando, tem que os dois últimos algarismos ser 0, ou os dois últimos algarismos têm que formar um número que seja divisível por 4. Não precisa efetuar a conta do cálculo inteiro da divisão para ver se o resto vai dar 0 ou não. Eu vou analisar o número ou, nesse caso, os dois últimos algarismos. Fácil, né? Então, nesse caso, eu tenho 4 números que são divisíveis por 4. Agora, o quarto exemplo, quando que o número é divisível por 5? Vamos observar aqui, ó, 76 se eu dividir por 5, vai dar 1 vezes 5, 5, 7 menos 5, 2, abaixo 6, 5 vezes 5, 25, 26 menos 25, 1. Opa, a divisão não deu exata, então 76 não é divisível por 5. Outro exemplo, 540 dividido por 5. Vou usar o 5, 1 vezes 5, 5, 5 menos 5, 0, abaixo 4, opa, 4 é menor que 5, acrescento um 0 e abaixo 0. 8 vezes 5, 40, 40 menos 40, 0. Então, 540 é divisível por 5, porque a divisão deu exata. E 553 dividido por 5, 1 vezes 5, 5, 5 menos 5, 0, abaixo 5, vai dar 1, 1 vezes 5, 5, 5 menos 5, 0, opa, baixou 3, não dá para dividir, mas quando eu abaixo o número, tem que ter uma resposta no quociente, coloquei o 0, encerrei o cálculo. Então, ela não deu exata, que ela sobrou um resto 3. Então, 553 não é divisível por 5. Continuando, botei mais alguns exemplos aqui. O 780, ele foi divisível por 5, porque a divisão ela deu exata. Outro exemplo, 935, ele é divisível por 5, porque ao efetuar a divisão, ela deu exata, então 935 é divisível por 5, e 956 não é divisível por 5, porque a divisão não deu exata, sobrou um resto 6. Então, 956 não é divisível por 5. Então, esses foram os exemplos. Agora, analisando os exemplos, ó, 76 não é divisível por 5, 540 é, 553 não é, 780 é, 935 é e 956 não é. Faltou 2 não ali, desculpem, tá? Então, ó, os divisíveis foram 540, 780 e 935. E não divisíveis foram 76, 553 e 956. O que eu posso observar nos números que foram divisíveis e dos números que não foram divisíveis? Se eu observar aqui, o último algarismo dos números divisíveis, o último algarismo, eles foram 0 ou 5. E nesse caso aqui, dos não divisíveis, não tem relação nenhuma entre o último algarismo.
Coincidentemente, foi 6 e 3, mas eles não são divisíveis. Para ser divisíveis, notem que 0 e 5. Então, podemos concluir que o número é divisível por 5 quando o último algarismo for 0 ou 5. O último algarismo sendo 0 ou 5, ele é divisível por... Quais desses números, eles vão ser divisíveis por 5? 9.758, igual tá aqui. Eu vou olhar o último algarismo, 8. Para ser divisível por 5, o último algarismo tem que ser 0 ou 5. Se ele é 8, ele não é divisível por 5. 915, o último algarismo é 5. Então, sim, ele é divisível por 5. Tem que terminar em 0 ou 5. 900, sim, 0, o último algarismo, então, terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5, então, 900 é divisível por 5. 5.556, o último algarismo é 6, então, ele não é divisível por 5, porque ele não termina em 0 ou 5, tem que olhar o último algarismo. 19.775, o último algarismo é 5, então, sim, esse número, ele é divisível por 5. Posso dividir que vai dar exata. 5.003, o último algarismo é 3. Então, ele não é divisível por 5, mesmo todos os algarismos anteriores, sendo 5 ou 0, quem manda é o último algarismo. Então, se o último algarismo não é 0 ou 5, ele não é divisível por 5. E 7.730, o último algarismo é 0. Então, sim, ele vai ser divisível por 5. Então, só para recapitular, então, para ser divisível por 5, o último algarismo ele tem que ser 0 ou 5. Se ele não for 0 ou 5, esse número ele não vai ser divisível por 5. Se entenderam até aqui, um belo troféu para vocês. Muito simples esse conteúdo para saber se um número é divisível ou não. Fiz algumas demonstrações através da divisão, mas a gente tem que olhar para o número e conseguir visualizar se ele é divisível por 2, 3, 4 ou 5. Então, por hoje a gente fica por aqui. Memorizem os critérios de divisibilidade que a gente viu por 2, quando que o número é divisível por 2, quando ele é par, ou seja, o último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando que ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos forma um número divisível por 3. Quando que ele é divisível por 4? Quando ele termina, os dois últimos algarismos são 0, 0, ou os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. E o número é divisível por 5 quando o último algarismo é 0 ou 5, ou seja, ele termina em 0 ou 5. Fácil, né, gente? Guardem isso na memória, guardem-me no coração de vocês também, nas lembranças. Espero que tenham compreendido e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo gigante no coração de todos. Próxima aula a gente vai ver que tem mais 3 critérios para a gente ver. Quando que o número é divisível por 6, 9 e 10. Mas captando esses aí, já é um excelente começo, tá? Então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.